As vendas do Brasil para os Estados Unidos perderam fôlego nos primeiros meses deste ano. A queda nas exportações para o mercado americano caíram mais de 20% no primeiro bimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. Com isso, a fatia dos Estados Unidos na pauta exportadora brasileira é a menor desde 2023. Os números mostram um desafio para o governo brasileiro num momento de incertezas na maior economia do mundo. Vamos entender o que está afetando essa relação comercial com o Márcio Fortes. Márcio Sete Fortes, ele é economista e ex-diretor do Brasil no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom dia, Márcio, bem-vindo. Bom dia, muito bom dia a todos. Um prazer estar com vocês. Márcio, são 7 meses seguidos de retração, né? O que está acontecendo? É uma desaceleração da economia norte-americana ou os Estados Unidos estão substituindo o Brasil por outros parceiros? Bom, na realidade, o que acontece é que esses 2 meses que se falam agora, desse primeiro bimestre do ano, na realidade, ele é só a ponta desses 7 meses aí de desaceleração do comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, por conta, inicialmente, do tarifaço, da aplicação do tarifaço, embora o Brasil tenha sido beneficiado com a lista de exceções de cerca de 700 produtos e depois novamente beneficiado com a ampliação dessa lista para poder incluir carnes e café, por exemplo, entre outros produtos, ainda assim o tarifaço fez o seu efeito e o Brasil foi reduzindo as suas exportações ao longo desses últimos 7 meses, registrou-se essa contração no movimento de colocação dos nossos produtos no mercado norte-americano. A verdade é que, talvez agora, com a decisão da Suprema Corte, a partir da decisão de que a decisão do presidente Trump, no sentido de utilizar a lei de poderes econômicos ampliados de emergência internacional, seria uma decisão inválida, obstando aí ao tarifaço inicial, esse resultado que pode advir daí de um aumento das exportações do Brasil para os Estados Unidos, uma retomada, isso só será verificado a partir de março. Até fevereiro nós temos essa contração e num ritmo geral. Tendo aí alguns produtos que acabam sendo responsáveis por isso, como petróleo e café. Agora, Márcio, depois que houve o tarifaço e agora a gente conseguiu avançar um pouquinho nessas negociações com canais abertos de diálogo entre os governos, houve algumas tarifas já atenuadas para alguns setores, você muito bem explicou sobre isso, mas paralelamente a isso, o governo brasileiro, os empresários têm buscado negociar com outros países, ampliar essa carta de clientes ao redor do mundo. Quando a gente fala dessa queda de 20% nas exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos, a gente está falando de uma perda ou de um redirecionamento? Na realidade, houve a perda em relação aos decréscimos observados para o mercado norte-americano das exportações brasileiras. Apesar do que, num contexto mais geral, a balança comercial brasileira apresentou no primeiro bimestre um resultado positivo de 8 bilhões de dólares, que é um resultado bastante expressivo, mas poderia ter sido um resultado até pior se não fosse a expansão das exportações brasileiras para outros mercados. O Brasil aproveitou muito bem, ampliando suas exportações em janeiro e fevereiro desse ano para o México, para a União Europeia, para a China, para o Oriente Médio. Então, o Brasil conseguiu um resultado positivo e bastante satisfatório, também ampliando e diversificando os mercados para essas exportações. Márcio, então você explicou para a gente aqui que é ainda um reflexo do tarifaço, né? O que está acontecendo com essa queda de exportações para os Estados Unidos. Mas eu fiquei preocupado porque se falava muito que, durante o tarifaço, que o consumidor americano teria substituído produtos brasileiros, como café, por exemplo, por de outros países, e depois é difícil fazer essa volta, né? Porque ele se acostumou com o outro, já está funcionando com o outro, mantém assim então. Então, você acredita que vai ser temporário, a partir de março, agora a gente volta a vender o normal para os Estados Unidos, né?
No caso do café, o Brasil detém uma parcela bastante expressiva do mercado norte-americano. Ao contrário do petróleo que eu falava aqui, o Brasil participa apenas de 3% das importações norte-americanas. No caso do café, o que se verificou é que o Arábica teve uma redução nas cotações internacionais e isso realmente prejudicou os embarques agora nesse primeiro bimestre de 2026. O que se espera é que, a partir de maio, o Conilon, outra variedade de café com a safra, possa ter uma melhoria no setor cafeeiro, no sentido de privilegiar mais embarques. Em junho, a nova safra, a partir de junho, a nova safra de Arábica possa também ser bem aproveitada, privilegiando embarques internacionais, torcendo aí também para que a cotação se recupere. Agora, Márcio, o que a gente está acompanhando é uma evolução do acordo, um andamento mais acelerado do acordo entre Mercosul e União Europeia. Embora haja uma judicialização vigente, a expectativa é de que o acordo entre em vigor, ainda que de forma provisória. O Parlamento Brasileiro, o Congresso Brasileiro já avançou na aprovação desse acordo também. E aí, como haverá uma maior abertura comercial entre os países desses dois blocos, não há uma certa preocupação dos Estados Unidos de perder um pouco de mercado aqui no Brasil, de perder mercado também na Europa, com essa facilitação comercial entre esses dois blocos? Poderá haver alguma mudança de postura do governo americano, talvez uma tentativa de atenuar ainda mais o tarifaço em relação ao Brasil? Pode haver esse movimento por receio de perda de mercado por parte dos americanos? Os americanos estão de olho no mercado europeu, inclusive em tratativas de um acordo transatlântico entre a União Europeia e os Estados Unidos. Essa discussão não é recente, é uma discussão que já se alonga no tempo. No entanto, nós temos que observar que o perfil das nossas exportações para a União Europeia, que nós vamos tentar aproveitar mais, é um perfil de exportações do agronegócio, enquanto que para os Estados Unidos nós estamos aproveitando um perfil também de exportações mais de produtos industriais, acabados e semi-acabados. No entanto, a entrada de produtos importados do setor industrial europeu no Brasil, de fato, é uma preocupação para os norte-americanos, principalmente por causa da Alemanha. A Alemanha, como motor da economia da União Europeia, ela depende, sua economia industrial depende fortemente de exportações. E os resultados negativos apresentados pela economia alemã durante algum tempo mostram a necessidade da economia alemã ampliar as suas exportações e, nesse caso, visando especificamente o apetitoso mercado brasileiro, que é um mercado consumidor bastante amplo e que, com o acordo Mercosul-Europeia, a União Europeia deverá absorver muito fortemente esses produtos industrializados da Alemanha. Falamos com Márcio Sete Fortes, economista e ex-diretor do Brasil no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Márcio, obrigada pelas explicações, pela participação e até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado.